Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O que eu aprendi depois dos 50 anos? Que a velhice está na cabeça da pessoa, porque por mais que eu tenha 56 anos, vou fazer 57, eu, eu acho que eu tenho uma cabeça de pessoa jovem. A gente vive, a gente desacelera mais, a gente vive com mais leveza, a gente pensa mais no que a gente vai fazer, a cabeça da gente muda muito. A gente fica mais com o pé no chão, a gente pensa com mais clareza, a gente observa as coisas, a gente vê as coisas de longe, a gente parece que fica com aquele faro apurado para as coisas ruins, a gente fica mais assim, mais confiante, a gente cuida mais da saúde, vive com mais simplicidade, gasta menos, por a gente viver mais com o pé no chão, gasta menos, a gente começa a ver outros valores, adquirir outros valores que a gente não fazia, porque quando a gente é jovem, a gente vive uma vida assim, como se que o mundo fosse acabar amanhã, né? Que tudo fosse acabar amanhã, a gente vivesse numa vida desenfreada. Tem que ser tudo para ontem, e aquela correria, e aquela coisa, e quando a gente passou dos 40, não é nem nos 50, passou dos 40, a gente começa a desacelerar. A gente começa a aprender a viver com leveza, aprender os ensinamentos que os pais da gente nos passaram, para a gente poder passar para nossos filhos, nossos netos. Aí depois que a gente passa dos 50, aí vem a menopausa, que não é uma coisa agradável para a mulher, mas é uma coisa que mexe com os hormônios, mas tudo isso entra no caso lá da saúde, que a gente cuida mais da saúde, a gente tem que ter um olhar melhor, tem que ter um olhar melhor para a gente, quando a gente passa dos 50, e assim, por aí vai indo. Até os 39 anos eu não usava óculos, quando eu cheguei 40 anos eu comecei a usar óculos, porque a vista já não começou, eu não comecei mais a enxergar, e passou dos 50, aí piorou. Aí agora é óculos de longe e de perto. Só que assim, os valores vão mudando, a gente não vai assim, mais ficando ansioso com as coisas, a gente pondera mais, a gente fala assim, não, deixa para amanhã, vai vivendo assim, um dia após o outro. A gente não quer viver assim, tudo assim, que parece assim, que aquela angústia, não, a gente fica com sabedoria, com simplicidade, com gratidão. Eu agradeço muito a Deus por eu ter chegado até aqui, né? Que tem gente que não conseguiu chegar, por eu ter chegado até essa idade que eu tô. Então, eu agradeço muito a Deus e por eu estar com esse vigor, com essa força, ainda de conseguir trabalhar, de querer arrumar minhas coisas, minha casinha e querer viver. Então, assim, outros valores que a gente vai vendo quando a gente passa dos 50, é outra realidade da vida. É outra forma que a gente tem para pensar. A gente tem um olhar de amor pra gente. A gente não se importa mais o que as pessoas falam, se as pessoas estão falando da gente ou não, a gente não se importa, coisa que a gente não faz quando a gente é jovem, tudo que acontece a gente fica nervosa, a gente quer já tirar satisfação e tal, e coisa assim que a gente prefere ter paz do que razão. Então, quando chega nessas idades, a gente prefere só ter paz do que razão. Então, assim, eu prefiro aqui ficar na minha casinha, tendo a minha paz, trabalho, volto do serviço, fico aqui, tenho poucas amizades, a gente fica muito seletiva também. Depois, quando passa uma certa idade, a gente começa a ficar muito seletivas com as amizades, com o círculo social, a gente fica muito seletiva. Então, gente, não é ruim. Eu falo assim, que eu prefiro eu hoje, com a idade que eu tô, com a experiência que eu tô, do que com a minha juventude.
que era a juventude, eram umas outras épocas que era mais difícil, era bem mais difícil do que hoje. Assim, o que eu sinto só assim mais falta são das pessoas que partiram. A gente sente muita falta, né? Mas a gente sabe que isso daí é a lei da vida. Então, assim, eu gosto mais de mim hoje, eu tenho essa idade, do que antes, que era tudo vivendo na correria do dia a dia, tudo correndo, tudo. A gente, quando a gente é jovem, a gente fala assim, a pessoa vive atropelada, come errado, dorme errado, tudo que faz, faz errado. E depois a gente chega a certa idade, a gente acalma o coração, acalma a alma e só tem gratidão. Gratidão por tudo que a gente tenha conquistado. O vídeo de hoje foi esse. Se gostaram, deixa um like. Com amor, Rose.